Eu sou o Dr. Flávio Salatino, cardiologista, e hoje vamos abordar o tema AVC. Olá pessoal, estamos recebendo hoje a presença do Dr. Rodrigo Mendonça, um especialista na área de neurocirurgia, que vai hoje nos abrilhantar com o tema AVC. Rodrigo, muito obrigado pela presença, uma satisfação, uma honra para abrilhantar o nosso canal. Muito obrigado. Eu que agradeço, Flávio. A escolha do tema foi de comum acordo entre nós, porque é um tema muito comum nas nossas áreas, cardiologia e neurologia e neurocirurgia. Eu acho assim, para ficar bem didático para quem nos assiste, dá uma diferenciada para a gente entre AVC hemorrágico e AVC isquêmico. Claro. Bom, para quem está nos assistindo, o AVC significa o quê? Acidente vascular cerebral. Isso quer dizer que vai acontecer um evento súbito, isso é importante, todo mundo entender esse conceito, é uma oclusão ou uma ruptura dos vasos sanguíneos que levam sangue para o cérebro. Tá? Existem dois grandes grupos de AVC. O AVC isquêmico, quando ocorre uma embolia ou uma trombose numa artéria que vai para o cérebro, e o AVC hemorrágico, quando se rompe uma artéria dentro do cérebro. Tá? O tipo de AVC mais comum é o AVC isquêmico, corresponde mais ou menos por 80% dos casos. Tá? Os 20% AVC hemorrágico. Dentro desses AVCs hemorrágicos, ainda nós temos os aneurismas cerebrais, que eu vou comentar um pouco depois. Tá? O que vai acontecer com o paciente quando ele for ter um AVC? Esse paciente vai ter um quadro súbito de perda de função neurológica. Então, é aquele paciente que subitamente perde a força de metade do corpo ou do braço, começa com formigamento, perde a fala. Esse paciente pode perder também a visão, ficar cego de um olho só, que a gente classicamente chama de amaurose fugaz, perder temporariamente essa visão e ela pode recuperar. E esse paciente então deverá ser levado a um serviço de emergência para ser atendido primeiro pelo o médico do pronto-socorro e depois vai acionar o neurologista e o cardiologista, geralmente os dois. Você já deu uma pincelada nos sintomas assim mais habituais. Certo. Não cabe ao paciente querer distinguir entre Claro. uma coisa e outra. Procure o serviço de emergência, correto? Certo. Vamos assim agora, didaticamente, para quem nos assiste, vamos começar a falar um pouquinho do AVC isquêmico, que é o mais comum. O mais comum. As causas entre as nossas áreas são muito comuns, então eu gostaria que você Certo. falasse algumas delas. Então, fatores de risco para quem possa desenvolver um AVC, tá? Hipertensão arterial sistêmica, que é o cardiologista que vai manejar mais. Sim. A diabetes tipo 1 e 2, obesidade, junto com a obesidade, a dislipidemia, que significa quem tem o colesterol elevado, os triglicerídeos elevados, e o tabagismo. Essas são as principais causas de AVC isquêmico na população. Rodrigo, só para assim exemplificar, eu falo isso muito nos pacientes quando a gente fala de infarto. Então a formação de uma placa, de um ateroma, uma plaquinha de gordura na artéria, ela não se dá agudamente, ela não acontece na hora. Certo. Eu vou trazer condições para que ela venha se formar. Tá? Exato. Esses fatores que você falou, eles favorecem isso. Isso. E o que acontece? Porque o AVC é um evento súbito. O que acontece no AVC? Por exemplo, a gente pode ter uma placa, um paciente que tem uma placa na carótida, uma obstrução de 70%, 80% dessa carótida, até assintomático. Um belo dia se forma uma úlcera nessa placa, né? Por exemplo, o paciente é um fumante e o cigarro leva à inflamação da placa. Essa úlcera vai fazer o quê? As hemácias e plaquetas vão se aderir nessa região, então elas vão fazer uma trombose. Então, agudamente ocorre um entupimento dessa estenose, desse estreitamento, e o paciente faz um AVC. Uma outra causa, que é muito relacionada à cardiologia, é um paciente, por exemplo, que tem um problema cardíaco, uma arritmia no coração, forma-se um coágulo dentro do coração dele, e esse coágulo se despende e faz uma embolia cerebral. Então é muito comum também, né? Eu até queria que você falasse um pouco pra gente sobre o paciente que tem arritmia cardíaca. E a verdade é essa, né? A grande questão é o paciente idoso com fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum do idoso, correto? E que ele não obedece o seu cardiologista e ele não toma o seu anticoagulante. Então aquele paciente que tem uma arritmia diagnosticada pelo cardiologista, que siga a recomendação do seu médico. Nessa questão, fala pra gente dos anticoagulantes, a questão de prevenção. Exato. Então, o anticoagulante,
que o doutor Flávio prescreveu para aquele senhor ou aquela senhora que tem uma arritmia cardíaca, deve ser tomado rigorosamente na dose prescrita e deve ter um seguimento com os exames de laboratório para a gente saber se o paciente não está até anticoagulado demais, né? Às vezes a gente tem que fazer um ajuste fino na dose do remédio. É muito importante a gente falar, agora um pouquinho fora da área de AVC, que geralmente quem tem arritmia cardíaca e toma anticoagulantes são pacientes de idade. Mais idosos. Então são pacientes que já podem ter alguma dificuldade de mobilidade e a família tem que prestar muito atenção no ambiente familiar para esse paciente. O que acontece? Esse paciente às vezes vai levantar à noite para usar o banheiro ou vai acordar de madrugada cedo para levantar e fazer o seu café e às vezes ele tem um ambiente que não está preparado para ele, ele pode escorregar num tapete, tropeçar num degrau, num piso que está mal assentado e eles caem. Batendo a cabeça usando anticoagulante, esses pacientes desenvolvem um traumatismo craniano, fazem um hematoma dentro do crânio, que a gente chama de hematoma subdural crônico. E aí o que acontece? Na maioria das vezes os pacientes vão ter que ser operados, e aí vai ter que suspender o anticoagulante. Quando a gente suspender o anticoagulante, o doutor Flávio não vai ficar satisfeito, porque eu vou deixar de tratar a arritmia do paciente. Mas, Rodrigo, isso também não é um motivo para não entrar com anticoagulante. Exato. O paciente tem que ser anticoagulado, né? Se o paciente tem arritmia, ele tem que ser anticoagulado e tem que seguir rigorosamente a orientação do cardiologista. E a família estar atenta para ele não ter um ambiente em casa, né? Aquele paciente que, por exemplo, já está mais de idade, com uma dificuldade grande de locomoção, deve-se colocar barras no banheiro para quando ele usar o vaso sanitário e tomar banho, ele não ficar exposto a quedas, né? E só aproveitando, querendo falar dos novos anticoagulantes, Sim. É uma classe que veio a ajudar muito a gente. O famoso Marevan, ele ainda tem o seu espaço, muito aplicado. Só que ele demanda de um controle muito rigoroso, que é o que você falou, Exato. Tem uma variabilidade muito grande com cada pessoa, alimentos e medicamentos. Ele dá trabalho. Tá? Quando a opção é por ele, a gente usa. Mas os novos anticoagulantes vieram ajudar muita gente. Exato. Vocês também têm a preferência pelos novos anticoagulantes? Nós temos, dentro da neurocirurgia, Sim. não usamos muito anticoagulação, talvez num caso de trombose, né? Mas Sim. a parte de AVC fica mais quando o paciente é fibrilado mesmo. Okay. A gente também se preocupa um pouco que pelo menos o Marevan a gente consegue revertê-lo, né? Se a gente precisar fazer uma cirurgia de urgência, né? Os outros anticoagulantes mais novos, às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade para reverter. Então, na neurocirurgia a gente ainda usa um pouco mais clássico, né? Eu queria ouvir sua experiência, principalmente nisso, naqueles pacientes anticoagulados, com os novos anticoagulantes. Você tem tido muita prática, na sua prática, dessas hemorragias por causa de anticoagulante? Não, dos novos realmente é menor. A gente tem isso muito com o Marevan, né? É isso que eu queria ouvir de você, não é verdade? Mesmo. Os novos anticoagulantes são muito mais seguros. Perfeito. Né? Mas o cardiologista tem muito mais oportunidade de usar anticoagulante Sim. do que o neurocirurgião e o neurologista. Mas quando isso acontece, a gente tem certeza que é muito melhor a gente usar um Xarelto do que usar um Marevan, né? Vai ser muito mais seguro para o nosso paciente. Por que eu estou entrando por esse caminho, assim, só para ilustrar para quem nos fala? Por quê? Porque os novos anticoagulantes, eles são caros, eles têm um custo elevado. Mas a praticidade e a segurança são muito maiores. Com certeza o custo Claro que você sempre tem que sentar com o seu paciente e conversar em relação a eu posso ou não posso. Exato. Mas realmente o custo-benefício é muito maior. Você concorda comigo, né? A gente acaba vendo muito isso na questão da rede pública, né? A gente tem muito paciente no SUS que não tem condições de despender de uma medicação mais cara, vai usar medicamento que é disponível na rede pública. Então, às vezes, ele vai ter que acabar usando o Marevan mesmo, né? Perfeito. E então a gente tem que saber trabalhar a droga e saber trabalhar o paciente que vai usar essa droga, né? E não é muito incomum, eu pego pacientes que estão usando anticoagulante, tipo o Marevan, e que não fazem acompanhamento laboratorial. Não, isso é muito comum. Isso é um comum. terror também. Infelizmente, isso é ruim o paciente chegar, às vezes, com o exame de sangue com RNI de 5, 6 no hospital, né? Sangue muito fino, né? Muito fino, como os populares falam, né? Rodrigo, vamos mudar um pouquinho, falar um pouco de AVC hemorrágico? Vamos. Fala pra gente. Bom, então, como eu falei, o AVC hemorrágico é o segundo tipo mais comum. Ele fundamentalmente ocorre quando rompe uma artéria dentro do cérebro, tá? E eu posso dividir ele em duas subclasses, tá? O AVC hemorrágico, que é espontâneo, que geralmente é causado por hipertensão arterial sistêmica, tá? É o principal fator de risco, e o AVC hemorrágico, que é secundário, que quer dizer o quê? Existe uma causa, um aneurisma, uma malformação arteriovenosa, até mesmo um tumor cerebral causando um AVC, tá? Então as hemorragias espontâneas, aquela hemorragia do paciente hipertenso, é a grande maioria dos casos de AVC hemorrágico, né? E a gente tem que lembrar também que o uso excessivo de álcool
E o tabagismo vem em segundo lugar como causa de AVC hemorrágico. Perfeito. E você percebe na sua prática que esses pacientes que são hipertensos, eles são mal controlados ou porque não usam corretamente a medicação, Exato. correto? Ou porque usam e acham que estão controlados e a pressão não está adequada. Exato. É isso que a gente pega no consultório. E eu pego um grupo também, um terceiro grupo no pronto-socorro, que é o paciente que não sabe que é Nem hipertenso. sabe o que é, né? Na grande maioria das vezes são pacientes homens. Ok. O homem cuida menos da saúde do que a Exato, mulher, né? exato. Então é aquela pessoa que nunca sentiu nada, trabalha, muitas vezes tem um histórico de uso abusivo de álcool e de tabaco. Perfeito. E a pressão sobe sem ele sentir nada e ele descobre a hipertensão já com uma hemorragia cerebral, né? E na maioria das vezes esse paciente tem graves hemorragias extensas, profundas, que tem uma alta taxa de letalidade e uma alta taxa de morbidade, que quer dizer o quê? Esses pacientes ficam com sequelas. A grande maioria desses pacientes, por não ter tratado um problema, não que eu esteja dizendo que a hipertensão arterial é simples, Sim, mas que tem um tratamento, se você fizer um acompanhamento rigoroso, você vai controlá-la, mas esse paciente perde a sua capacidade produtiva. São pacientes que nunca mais voltam a trabalhar, que ficam dependentes do familiar, às vezes dependentes para comer, para andar, que perdem a capacidade de se comunicar, e às vezes pacientes jovens, 50, 55 anos, por falta de tratamento da hipertensão arterial sistêmica. E você tira ele da vida produtiva dele. Totalmente. Às vezes é uma família toda comprometida. Você tira ele da vida produtiva e insere ele na Previdência. Exatamente. Né? Então ele deixa de produzir e passa a consumir. E é triste, né? Isso desestrutura, às vezes é o chefe da família que perdeu sua capacidade produtiva. Né? Essa é uma grande briga nossa com os pacientes em relação ao tabagismo, cigarro, né? Porque o cara paga imposto no cigarro dele, Exato. mas os prejuízos são muito grandes. Enormes. Incalculáveis, né? Incalculáveis. Não dá para medir o impacto da saúde pública do cigarro, né? Fora da parte neurológica, Sim. cardiológica, oncológica, né? E por aí vai, né? Ô, Rodrigo, o AVC isquêmico, ele é mais assim, a gente fala em morbidade, mas assim, ele impacta mais, assim, ele incapacita a pessoa. Sim. O hemorrágico, ele tem uma mortalidade maior, estou certo? Na verdade, vai depender muito da localização e do tamanho da hemorragia. Sim, mas né? em vias gerais... Em vias gerais, o AVC isquêmico, para quem é leigo, ele é um infarto igual do coração, mas no cérebro. Certo. Então, aquele tecido que deixou de receber sangue, ele morre. Né? Então, a capacidade de recuperação daquele tecido é muito baixa. A gente tem uma área na volta do AVC isquêmico que fica temporariamente com uma baixa de energia. Ok. E então ela pode ter uma recuperação ao longo de semanas a meses, que é a zona da penumbra famosa. Já no AVC hemorrágico, se o AVC não for muito grande, às vezes é uma área de penumbra só pela compressão, e quando o AVC se reabsorve, o paciente pode recuperar quase 100% de suas funções. Sim. Mas depende muito do tamanho, né? Porque grandes hemorragias cerebrais, geralmente o paciente entra em coma e não consegue sobreviver, né? Só para a gente entender um pouco da sua área, você é neurologista e neurocirurgião. Exato. A neurologia, ela acompanha esse paciente, assim, o neurologista clínico. Você faz a cirurgia e encaminha ele para o ambulatório de neurologia. É essa a sua conduta? Como é que você faz? Depende do serviço, Ok. né? Vamos supor, se foi um paciente que teve um AVC isquêmico e está sendo tratado pelo neurologista clínico. Tá. Existem alguns casos que o AVC isquêmico é tão extenso que ocorre um edema, um inchaço de toda a metade do cérebro, causando um desvio do cérebro para o outro lado. Ok. Essa situação, se não for feita uma cirurgia chamada craniotomia descompressiva, esse paciente nós vamos perdê-lo. Ok. Então é um paciente que inicialmente era um paciente clínico e se tornou um paciente cirúrgico. Ok. Esse paciente é acompanhado pelas duas especialidades depois, né? Porque depois nós vamos ter que fazer a cranioplastia, nós vamos ter que reconstruir o crânio desse paciente. Já o paciente com AVC hemorrágico, quando não é uma conduta cirúrgica, é um paciente com tratamento conservador, após a reabsorção da hemorragia, a gente encaminha para o acompanhamento com o neurologista clínico e principalmente com o cardiologista. Com o cardiologista. Exato. Eu digo sempre para os meus pacientes, mais importante do que eu na tua vida agora é o cardiologista. Você percebe que no nosso bate-papo, lá no começo a gente está falando de prevenção. Certo. Então eu tenho recebido outros colegas aqui e tudo é prevenção. Alimentação, evitar o cigarro, atividade física, não é isso? Então, Exato. assim, E afora isso, a gente pode fazer um paralelo, né? Então a gente sabe hoje que determinada idade a pessoa tem que fazer a prevenção de
doenças da mama, de doenças da próstata. Então ela não sentiu nada, mas ela faz a mamografia, faz o exame do toque com ultrassom, a colonoscopia, né, nos casos dos pacientes com a parte intestinal. Então na neurologia deveria ser o mesmo. Então aquele paciente que está dentro do grupo de risco, os hipertensos, diabéticos, quem tem taxa elevada de colesterol, mesmo que estejam em acompanhamento, se ele fizer um acompanhamento regular com o seu neurologista e com o seu cardiologista, nós vamos fazer o trabalho de prevenção também, né? A gente pode falar que o melhor tratamento vai ser a prevenção da AVC. Então nós vamos fazer um exame das artérias, dos vasos sanguíneos do pescoço, para ver se há entupimentos em andamento e atuar antes que ocorra a trombose. Né? Exatamente. O paciente vai fazer acompanhamento cardiológico, se ele tiver uma arritmia, alguma patologia, o cardiologista já vai tratar para prevenir uma embolia cerebral. Então, além do estilo de vida saudável, evitar o tabagismo, o uso excessivo de álcool e revisitar regularmente o seu médico, a gente tem alguns exames que ajudam a prevenir. Né? Eu queria que você falasse só um pouquinho, não em si, assim, uma aula para a gente sobre remédio de colesterol, as estatinas, a visão do neuro nessa parte. Houve uma época que nós usávamos muito estatina, baseados em alguns estudos disponíveis na época. Né? Então, por exemplo, pacientes com hemorragias por aneurisma cerebral, era um protocolo já entrar com estatina para prevenir espasmo no cérebro. Tá? Então, há estudos que fundamentavam esse uso. Já na parte do AVC isquêmico, a gente sabe que existem estudos que mostram que mesmo os pacientes que têm um colesterol moderadamente elevado, né, quase que normal, tem benefício de uso de estatina diária, principalmente nos primeiros meses pós-tratamento de AVC, melhorando a prevenção de novos eventos e até mesmo a recuperação desse paciente. Perfeito. Então, eu uso rotineiramente estatina para os meus pacientes que têm doença cerebrovascular. Perfeito. Aspirina, AS, todo paciente que teve um AVC isquêmico, ele é um candidato para isso, salvo aqueles que têm arritmias, tudo isso. Claro. Aquele que é indicado usar AS, ele vai usar isso a vida inteira ou depende? Depende. Eu acho assim, a gente, pelo menos um tratamento de 12 meses, 24 meses, né, 2 anos, a gente faz para o paciente após um evento isquêmico, tá? Deixando bem claro para a população, os pacientes que tiveram um AVC hemorrágico não têm indicação de usar AS, nem clopidogrel ou outro anticoagulante. E, obviamente, no segmento desse paciente, a gente vendo como que vai o colesterol, como que estão o estado das carótidas, talvez é um paciente que não abandonou o tabagismo, que possa abandonar o uso do antiagregante no futuro, porque também é uma medicação que tem alguma taxa de complicação também, assim como o anticoagulante, né? Depende de uma boa vigilância do paciente, do uso adequado, né? Com certeza. Rodrigo, assim, foi muito ilustrativo, eu vou agradecer a sua presença. Vou deixar aberto se você quiser fazer alguma consideração final e já, mais uma vez, agradeço você disponibilizar seu tempo para vir até aqui e abrilhantar a gente com esse assunto. Isso, claro. Foi um prazer enorme, uma honra, né, poder ter esse bate-papo com você e agradecer também a todo mundo que está assistindo a gente aí no seu canal. Obrigado, Rodrigo. Eu que te agradeço. Parabéns.